Mesmo sem ter entendimento, mesmo sem saber de nada desse assunto, tanto uma música que veio do céu vai te ministrar, quanto uma música que veio do inferno vai te ministrar. E aí, quantas coisas nós temos que falar, né, sobre esse assunto? Quanta informação as pessoas perderam. Vamos lá. Não existem 3 fontes de inspiração, só 2. O céu ou o inferno. Aonde que está na Bíblia que tem fonte no inferno? Está em Isaías, capítulo 14, verso 11. Está lá. Que o diabo, quando caiu, ele levou com ele. Ele levou, Deus deixou ele levar. Deus não tirou do diabo o poder de fazer música. Uhum. Ele era, segundo a Bíblia, o chefe da orquestra do céu. Ele era o mestre da música abaixo de Deus. Deus deu para ele um brilho especial, um poder especial, que ele era o chefe da música abaixo de Deus. Quando ele cai, Deus não tirou do diabo o poder de fazer música. E na visão que eu tive na sala, quando começou o álbum do Pastor Cirilo tocar, ele abriu o teto e me mostrou tudo isso. Foi muito difícil ver, porque eu nasci na música do mundo. Eu chorei muito, Karina. Eu chorei e eu me sentia tão culpada, porque eu estava pela primeira vez vendo algo que nenhum pastor me disse. Então eu fui estudar a palavra em busca dessa verdade. E comecei a me tornar a primeira pessoa, a partir de 2003. A primeira pessoa, a primeira missionária, a primeira pregadora, a primeira pastora a pregar sobre libertação musical no Brasil. Ninguém ministrava sobre libertação musical, de modo que você nunca vai encontrar vídeos meus, pois tudo era proibido ser filmado. Por quê? Porque era complicadíssimo falar desse assunto dentro das igrejas. Porém, os testemunhos que vinham depois eram pastores libertos. Pastores. Porque até hoje a gente vê, às vezes, um pastor, no dia dos namorados, publica uma foto com a esposa como a música do mundo. Não tem entendimento. Foi formado o pastor sem passar pela libertação musical. Não tem discernimento, não foi ensinado, não é por mal. Eu sei que não é por mal, por isso eu não julgo quem estiver nos assistindo. Eu sei que você pode estar pela primeira vez entrando em contato com esse assunto e assustado, por que ninguém te contou isso? Por que no curso teológico não tem uma matéria falando sobre isso? E qual é o efeito nocivo sorte disso? de ter esse ensino, entendeu, Karina? Eu tive essa sorte. E qual o efeito nocivo? Até, por exemplo, um pastor ou quem está sem o entendimento, o que acontece, então? Para qual é a brecha comigo, para pensar comigo. Artes e sexualidade invocam. São os 2 pilares. Então ele está invocando as duas coisas. Um dia ele invoca a Deus com louvor, no outro que fica aquela guerra. Imagina como é que está a casa dessa pessoa. É muito mais profundo do que a gente imagina. Vamos lá. Só existem 2 fontes. Quem era o diabo antes de ser diabo? Ele era o querubim da guarda ungido. Ele era o ministro de música do céu. Lá em Ezequiel, descreve a primeira veste sacerdotal, que é uma réplica. A veste sacerdotal do templo era uma réplica dessa veste descrita em Ezequiel. O peitoral do sacerdote cravejado de pedras foi primeiro descrito nessa visão, que era a roupa dele, do anjo querubim da guarda, que era o chefe da música que virou o diabo. Ele fala de ouro se te faziam os engastes e ornamentos, e aqui no seu peito te cobrias de pedras preciosas. Fala que ele era coberto aqui de pedras preciosas. É descrita a roupa sacerdotal toda dele, e diz assim: no dia em que você foi criado, o anjo querubim da guarda, essas roupas e esses instrumentos musicais foram preparados. Ele foi o primeiro sacerdote do céu, o primeiro músico do céu. Ele era o chefe da música. Por que o diabo quer músicos? Por que o diabo usa dessa arma? Por que ele quer botar a música do mundo na casa do crente? Por que ele... Isso, pastor, você é tão crente, né? Você é tão santo. Mas eu estou entrando naquela musiquinha que você está ouvindo. Eu vou jogar uma lascívia, eu vou jogar um pecado, é ali. Porque você não traz sua mulher, você não rouba, você não mente. Mas eu vou entrar, e se eu não pegar você, eu pego o teu filho que está ouvindo do teu lado.
Ele entra numa depressão, não é só na lascívia, Sim. né? Entra na depressão, entra de recordações de coisas, de pecados lá atrás, começa a ter vontade de fazer de novo. É isso aí. E muitos deles afastam, apostatam, saem da fé, caem da fé. Como foi que eu caí da fé? Viram intelectuais, começam a questionar, começam a misturar doutrina, começam a abandonar a santa doutrina, começam a mudar. Ah, por quê? Porque eu estou evoluindo? Não, é música do mundo. Uhum. Porque a grande arma do diabo é: como é que eu vou entrar naquela casa? Se eu parecer com um elefante na porta, ele não abre a porta. Um cavalo, não, eu vou botar uma formiguinha bem pequenininha debaixo da porta. Uhum. Então a música do mundo, ela entra de maneira sutil. E o pastor que está ouvindo música do mundo, muitas vezes não sabe. Ele não faz por mal. Às vezes, o diabo vai acusar ele diante de Deus dizendo o seguinte: ele não é capaz de largar isso porque ele não te ama o suficiente, Deus. Uhum. Esse é o prazer da vida dele. E tem muita gente que não é confrontado. Tem gente que não gosta de mim, Karina, porque eu confronto. Eu confronto com o dedo na cara. Eu falo: você não ama Jesus o suficiente para abrir mão da música do mundo. Tudo que você disser, eu não vivo sem, é Deus com D minúsculo na tua vida, é tua idolatria. A gente vive sem tudo, a gente só não vive sem Jesus. Eu não consigo viver sem ouvir minha música isso, minha música aquilo, meu isso, meu aquilo. Não vou falar os estilos, porque todos os estilos são do céu. O diabo não cria nada, ele é um ladrão. Mas quem é a fonte de inspiração? Como saber a fonte de inspiração? Quem compôs é mais importante do que quem canta. Se um cantor de música do mundo começar a cantar Preciso de Ti... Quem recebeu essa música? Ana Paula Valadão, a mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Ele é do mundo, mas ele está cantando algo que veio do céu. Uhum. E a unção não se dissipa. O arquivo está ali dentro, vai ser liberado sobre a vida da pessoa. Agora, se uma pessoa que ama a Deus começar a cantar um arquivo que um cara que não tem o Espírito Santo, que pertence ao diabo, e que o diabo dá para ele. Mas o diabo da música, sim, Deus não tirou dele o poder de fazer música. Por quê? Porque Deus não queria que existisse só uma opção. Sim. Seria muito fácil, Karina, se você fosse escolher alguém para casar e só existisse você de mulher no mundo. E o cara falasse assim: eu te amo, tô apaixonado por você. E você ia dizer: mas só tem eu de mulher. É fácil. Tem você e tem mais 200 mulheres, então o cara realmente vai ter que fazer uma escolha. Entendeu isso? Deus, ele é o noivo. Ele quer que a noiva tenha opção para saber se ela realmente quer ficar com ele ou se ela tá indo porque não tem outro jeito. Entendeu? Deus, ele é inteligente. Ele deixou existir as amantes, né, os amantes. Ele deixou existir os sedutores. Porque ele quer saber se a noiva dele, que é só ele, ou se ela vai se deixar seduzir pela cantiga do amante, do sedutor. Sim. E ao mesmo tempo ele deixa a Bíblia para ensinar a gente a reconhecer e como agir, né? Simples assim. Não é uma pegadinha, vamos ver aí se você vai se dar bem ou não. Tipo, olha, se você conhecer a verdade, vai ficar muito mais fácil de você discernir.